Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, para a glória de Deus Pai, segunda-feira, dia 3 de abril de 2021, amém? Já estou fixando aqui o nosso Alimento da Fé, para a glória de Deus Pai na nossa tela. Então, em nome de Jesus, já quero pedir a todos vocês que estão entrando ao vivo, online conosco, para você curtir e compartilhar mais esse alimento da fé, amém? Seja bem-vindo, ministro Luiz, amém? Eu fico interagindo com vocês aqui, eu toco na tela, tá? Para dar, acenar para vocês. Então, amados, hoje nós temos um alimento da fé poderoso, que Deus vai estar tratando conosco, amém? Então eu já quero que você abra a sua Bíblia. Seja bem-vindo, pastor Magno, homem de Deus, graça e paz. Seja bem-vindo, queridos, a todos. Já quero pedir para você compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Abre a tua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4, que hoje nós vamos estar falando sobre necessidades supridas. Deus, ele tem prazer como um pai. A Bíblia diz assim: se vós sendo maus, Jesus ele narra um texto, né, no Evangelho. Se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste não vos dará também coisas boas, e também o Espírito. Então hoje a gente vai estar tratando sobre isso. O texto base é Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Quem já ouviu, amado, que pessoas, pregadores, né, falando que Deus ele não supre necessidade, nem se move por necessidade. Deixa eu falar algo para você, tá? Esse texto ele vai exatamente mostrar o contrário, de que Deus ele vai suprir as minhas e as tuas necessidades. Há alguma necessidade, ele vai suprir. Agora preste atenção à diferença de suprir necessidade. Seja bem-vindo, pastor Anderson. Graça e paz, bom dia. Preste a diferença de suprir a necessidade e de estar diante de Deus mostrando a necessidade. Nós temos falado exatamente sobre isso, sobre chegar diante de Deus com a sua palavra, com aquilo que Ele falou na sua palavra. Então eu não vou estar chegando diante de Deus mostrando as minhas necessidades, não, eu vou estar mostrando a sua palavra. Filipenses 4, versículo 19, diz o que, querido? Que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, vamos ler novamente aqui, Filipenses 4, 19, o 18 e o 19, Paulo vai dizer assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Olha o que Paulo coloca. Ele coloca que em Cristo. Por que Paulo vai dizer isso? Porque em Efésios capítulo 1, no versículo 3, Efésios 1, 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então em Cristo nós somos abençoados. Então olha a diferença de Deus suprir a necessidade e de eu e você estarmos mostrando a necessidade. Querido, Deus ele não se move por necessidade, ainda que ele a supra para mim e para você. Eu e você não vamos mostrar a necessidade, nós vamos mostrar exatamente a solução dela. Nós vamos mostrar exatamente o Deus que é poderoso para suprir a necessidade. Por quê?
Porque Deus ele vai se mover não pela necessidade, Deus vai se mover pela sua palavra. É por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Deus sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Então o meu e o teu sustento, a minha e a tua necessidade, a minha e a tua cura, ela é manifesta por meio da palavra que nós estamos orando, que nós estamos pedindo, que nós estamos mostrando a Ele. É da vontade de Deus, olha o que o alimento da fé diz. É da vontade de Deus que todas as nossas necessidades sejam supridas por Ele. Filipenses 4,19 inclui todas as suas necessidades, todas mesmo, quer sejam espirituais, físicas ou materiais, financeiras. Você precisa crer nisso, amado. Em todas as áreas da nossa vida, nós estamos supridos. Olha só, olha o que a Bíblia diz, queridos, em 2 aos Coríntios, né? No capítulo 9, no versículo 8, diz assim, ó: Deus vai fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Você consegue entender isso? Deus ele vai fazer abundar, ele é poderoso para isso, na minha e na sua vida. Agora eu e você precisamos acreditar e não estar diante de Deus mostrando as necessidades, mas sim, olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9: pois conheceis a graça de Deus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Essa palavra riqueza, a Bíblia diz que Jesus ele se fez pobre aonde, irmão? Jesus ele se fez pobre na cruz. Jesus se fez pobre, amado, na cruz quando ele foi crucificado. Jesus se fez maldição na cruz. Jesus se fez pecado na cruz. Jesus, durante todo o seu ministério, ele teve o seu ministério suprido. O ministério de Jesus era tão suprido que ele tinha um tesoureiro que era ladrão e mesmo assim ainda não faltava. Tudo que era necessidade, o Pai supria para Jesus. Amém? Aí você pode dizer: ah, apóstolo, mas quando Jesus ele falou que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, preste atenção, Jesus ele tinha acabado de sair de Samaria, e os homens de Samaria, porque Jesus liberta aquele homem que estava endemoniado, e os homens de Samaria expulsam Jesus de Samaria, e Jesus iria dormir em Samaria naquela noite. Por isso que Jesus diz essa frase: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, em Samaria. Então as pessoas pegam textos isolados para falar que Jesus era pobre. Para você ter ideia, querido, a Bíblia diz que a oferta que os reis trouxeram quando Jesus nasceu para José e Maria e para Jesus, supriu o ministério de Jesus por 33 anos. Você consegue entender isso, amado? Olha só o tamanho dessa oferta. Mas ele se fez pobre sim. Por quê? Porque qual era a condição do homem sem Deus? Aliás, qual é a condição do homem sem Deus agora? Ele é maldito, ele é pobre, ele está morto espiritualmente. Essa era a minha e a tua condição sem Cristo. Mas nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nos tornamos uma nova criação. Então Deus é aquele que vai suprir, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das nossas necessidades.
Sabe o que as pessoas, elas às vezes acham, né? Que Deus, ele vai trazer para mim, para você, amém? E as pessoas, Deus, ele vai abrir portas. Deus, ele vai abrir meios. Deus, ele vai levantar pessoas, tá? É como uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, né? Uma certa senhora, num dia de enchente, a enchente começou a se levantar e ela foi para o telhado da sua casa e ela disse assim: Senhor, não me deixe morrer, me salve. E o bombeiro chegou ali para pegar ela e ela disse assim: não, pode ir embora, Deus vai me salvar. E de repente ela orou de novo: Senhor, não me deixa morrer, não me deixa perecer, me salva. E de repente ela viu um tronco vindo, boiando, e tocou na perna dela naquele momento. Ela olhou para o tronco e deixou o tronco ir embora. E ela orou novamente e disse assim: Senhor, não me deixa morrer. E aquela mulher, ela faleceu, afogada, porque a enchente subiu e ela não pôde mais nadar. E ao chegar diante do Senhor, ela questionou o Senhor: Senhor, o Senhor me deixou morrer e o Senhor disse que eu não iria morrer. Deus naquele momento disse assim: eu enviei o bombeiro, você rejeitou. Eu enviei o tronco, você rejeitou. Eu enviei livramento para você e você rejeitou. Sabe, queridos, às vezes estamos passando por problemas financeiros, aonde Deus abriu portas, aonde Deus mostrou qual era a solução, aonde Deus nos deu a palavra. E essa palavra que Deus nos deu, ela iria nos suprir. Quem lembra de Elias, amado? A Bíblia diz que quando veio fome sobre a terra, porque não chovia há 3 anos, a Bíblia diz que Deus mandou Elias ir para onde? Deus dá uma direção a Elias. Elias, vai para a fonte do Queride, e ali tu beberás da fonte, e também eu ordenei aos corvos que te deem de comer. Então a direção de Deus era para ele ir para um lugar, porque a palavra naquele lugar iria sustentar ele. A palavra de Deus naquele lugar iria suprir ele. Isso mesmo, Francisca. Meu Deus mudou minha vida. Ele é supridor de tudo. É isso mesmo. Então eu e você precisamos entender isso. Caso alguém imagine que Deus não se preocupa com nossas necessidades financeiras, este versículo está colocando um texto que considera as questões materiais e financeiras. Leia e você verificará. Os filipenses levantaram uma oferta em dinheiro e bens para enviar a outros cristãos. Paulo dizia-lhes: porque vocês têm dado aos outros e os têm ajudado, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Portanto, Paulo falava a respeito de questões materiais e financeiras. Deus, ele é supridor. Agora, será que você tem ouvido a palavra, irmão? Será que você tem chegado diante de Deus com a palavra? Será que você tem mostrado a palavra e não as suas necessidades? Porque Deus é poderoso, Senhor. O Senhor falou na sua palavra. O Senhor disse na sua palavra. O Senhor falou na sua palavra que o Senhor iria suprir. Eu creio nisso e ponto final. Sabe, amado, Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Podemos orar com ousadia pedindo condições financeiras para pagar nossas obrigações ou nossas contas, suprir todas as nossas necessidades. É da vontade de Deus. É a vontade de Deus que você vá bem financeiramente, amado. Deus, ele não tem prazer em que os seus filhos... Deixa eu perguntar algo a você. Existe falta no céu? Existe enfermidade no céu? Existe pobreza no céu? Amado, o céu está em mim e em você. Deixa eu falar algo para você e eu quero que você entenda.
Deus, ele não está preocupado com finanças. Até as ruas no céu são de ouro, e as casas e os lugares de cristais, e os lugares de pedras preciosas. Meu Deus! Sabe aquilo que os homens brigaram tanto aqui na terra? Sabe aquilo que os homens buscaram tanto aqui na terra? Lá no céu você vai pisar. Sabe aquilo que os homens mais romperam e discutiram e se afastaram de pessoas aqui na terra? Lá no céu você vai andar em cima disso. Deus mostra, querido, exatamente ao contrário. O maior valor é o homem, o maior valor é o ser humano, não é dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, a Bíblia não diz que você não precisa ter dinheiro, mas a Bíblia diz que o amor a ele é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Então, amado, a Bíblia diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades. Paulo diz que se a gente tem o que comer, o que vestir, aonde dormir, estejamos alegres com isso. Sabe? Querido, você tem uma cama, você tem o que comer, você tem aonde dormir, você tem roupas para você vestir. Esteja alegre com isso, amado. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir cada uma. Qual é a sua necessidade? E eu vou orar por isso para você hoje. Qual é a sua necessidade? Ele é poderoso e ele vai suprir as suas necessidades em glória, segundo a sua riqueza em glória. Será que o meu e o teu pai é rico? Será que o meu e o teu Deus, amado, ele é suprido? Ele é abençoado? Ele é sim. E ele vai suprir tudo. Ele vai nos abençoar em tudo. Amém? Porque ele já nos abençoou em Cristo. Que você possa entender isso hoje e ter as suas necessidades supridas. Entender que o seu Pai, esse é o meu Pai, isso mesmo, pastor Anderson. Esse é o nosso Pai, amado. Ele vai te dar forças para adquirir riquezas. Ele vai te dar forças para trabalhar. Paulo, ele diz assim, eu não fui pesado. O que Paulo estava dizendo? Que as igrejas que não ofertaram na vida dele, Paulo foi fazer tenda para não ser pesado. Paulo foi trabalhar. Paulo estava disposto. Paulo entendia o princípio de honra. Sabe, eu quero até dar um testemunho aqui, você vai ser grandemente abençoado. No testemunho que eu vou te dar agora, presta atenção a algo. Eu queria ir para Fortaleza, para um evento. E o hotel lá estava muito caro, pelo período de pandemia. Quase R$1.000 o valor do hotel, aonde eu precisava ficar. E eu não tinha naturalmente esse recurso, eu não tinha. Mas o meu pai tinha e tem até hoje. E o Senhor disse, você quer ir? Eu disse, eu quero ir, pai. O Senhor disse assim, comece a chamar a existência o dinheiro do hotel e o recurso para você estar lá. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu disse, pai, em nome de Jesus, eu quero ir para esse evento. Eu sei que tem alimentação, eu sei que tem o hotel. Pai, no nome de Jesus, pai, obrigado por minhas necessidades supridas. O Senhor falou que iria suprir a minha necessidade. E essa é uma necessidade. E eu creio, pai, eu chego diante de ti. O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Olha o que aconteceu. Um jovem de um outro ministério, nem sabia de nada, teve um sonho comigo. Isso mesmo, Francisca. Deus está cuidando de tudo na hora certa. Esse jovem teve um sonho comigo. Deus levantou ele de madrugada e disse assim, eu quero que você pague todo o hotel, a estadia do apóstolo Daniel no evento de Fortaleza. Ele ligou para mim no outro dia, chorando, disse, apóstolo,
Deus falou comigo que é para me pagar a sua estadia todos os dias no hotel. Deus falou o meu coração. E eu disse, filho, eu estava orando e Deus levantou você. Mas olha só o que aconteceu. Esse jovem, ele tem uma empresa virtual. Ele dá consultoria virtual. E durante o período que a gente estava lá em Fortaleza, ele pegava o telefone dele e dizia, olha, apóstolo, o que está acontecendo comigo? E eu olhava no telefone dele, sabe o que era que estava acontecendo, irmão? Dinheiro entrando na conta dele. Sabe por quê? Honra. Aquilo que você honra vai vir sobre você. Ele olhava, ó apóstolo, depois que eu paguei o hotel para o senhor, olha, contratos chegando. Contratos que valiam 5, 10 vezes mais o valor que ele semeou na minha vida. Isso é o quê? Um princípio bíblico, um princípio de honra da palavra, porque tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então o princípio, eu disse, filho, quando você obedeceu a palavra veio sobre você, se cumprindo sobre a sua vida. Que eu e você possamos entender isso a cada dia, a cada manhã. Essa palavra, ela vai suprir. E eu tive todas as minhas necessidades supridas. Você sabia que naquele lugar, pessoas chegavam e diziam assim, vocês são de Natal? Olha só, somos de Natal. Vocês são os pastores de Natal? Deus falou comigo para pagar o almoço para vocês. Meu Deus, o nosso Deus, ele é poderoso. Nem nos conhecia. Deus levantava pessoas. Deus levantava pessoas. Deus vai levantar pessoas para abrir portas para você, para suprir necessidades. Deus vai levantar pessoas. Deus está falando com pessoas agora, para você obedecer a direções que Deus deu ao teu coração. Porque quando Deus quer abençoar alguém, Ele levanta alguém para semear. Por quê? Porque quando você semeia, essa semente voltará sobre você no mínimo 30 vezes mais. No mínimo 30 vezes mais. Sabe o que esse jovem ele é hoje? Ele é hoje, querido, alguém agradecido por eu ter recebido aquela semente. Ele está sendo extremamente abençoado nos seus negócios. Você consegue entender isso? Eu quero que eu e você venhamos a fazer agora a nossa confissão de fé. E logo após, nós vamos orar por você, por necessidades supridas. Se você não compartilhou, compartilha. Vamos lá. Vamos fazer a nossa confissão. Repita comigo. Quando oro a respeito de questões financeiras, oro de conformidade com a palavra de Deus, a sua vontade, logo creio que Deus me ouve, e assim que fala a sua palavra. Se eu sei que Deus ouve tudo que peço, sei que recebo aquilo que lhe tenho pedido, conforme a palavra de Deus. Recebi a minha petição, dou graças a Deus por isso. Aleluia! Repita essa confissão de fé, querido. Ela está fixada aí no seu alimento da fé de hoje. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, Pai, se existe alguma necessidade na vida dos meus irmãos, eu oro agora, eu abençoo a vida deles. Eu declaro vida e paz na vida deles. Eu declaro agora todas as necessidades supridas. O Senhor é poderoso. Jesus, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, Pai. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Supridos, abençoados, Pai. Em tudo
que o Senhor, Pai, tem dado a eles. Aonde ele colocar a planta do pé, a palma da mão, aquele lugar, ele é bendito, ele é abençoado, ele é suprido, Pai. Obrigado por eles fluindo em tudo, Senhor. Obrigado por eles abençoados em tudo, Senhor. Eu quero te dar graças. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Pai, pela vida de cada um deles, Pai, por todas as necessidades supridas em Cristo Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus eu te agradeço. Aquele que crê diz amém. Amém, queridos. Eu quero declarar uma semana de portas abertas, escancaradas, necessidades supridas. Amém. Bênçãos financeiras vindo sobre você. Eu declaro isso sobre a sua vida. E se você não compartilhou, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Tenham todos um bom dia. Graça e paz.